Olá, eu fico muito lisonjeado de ter sido convidado pelo Centro Acadêmico Mary Seikaly, né, aqui do nosso curso de graduação em enfermagem, aqui da nossa UFR. É um prazer muito grande ser convidado por vocês, né, para fazer parte, então, aí do grupo de palestrantes da primeira semana de enfermagem e conexão de saberes. Agradeço também a coordenação do curso de enfermagem pela indicação, né? O convite me chegou com uma coisa bastante interessante, que me chamou a atenção, né? A pessoa que me convidou disse assim, professor, você respira o SUS, né? E eu fiquei pensando, então, nisto, né? A partir desta encomenda, né? Se eu poderia, então, falar sobre a constituição do SUS, os valores do SUS para o enfrentamento da pandemia de Covid. Então, foi essa a encomenda que vocês me fizeram e é sobre isso que eu vou tentar transmitir, né, alguma das minhas ideias aí, das experiências que a gente tem tido ao longo da vida e de estar acompanhando, de estar sempre discutindo o SUS e participando do Sistema Único de Saúde do nosso país. Bem, então, mais uma vez, meu muito obrigado aí pelo convite, né? Bem, o que dizer sobre quais são os valores do SUS, né? Então, com a finalidade de atingir esse objetivo, eu queria que vocês me permitissem uma pequena digressão histórica. Eu queria situar um pouco, né, antecedentes, né, da saúde pública, né? E para isso eu vou ter que fazer essa digressão histórica, isso que eu chamei de digressão histórica, e voltar vamos chamar assim, a fundação do que se convencionou chamar de saúde pública, né? Essa preocupação que os estados nacionais passaram a ter com as suas populações. Isso não foi sempre assim, né? Talvez para quem já estudou história da saúde pública no mundo ou na história da civilização, consiga observar preocupações, né, com a saúde das populações desde a antiguidade. Isso é bem verdadeiro, né? Mas George Guilhem, né, e também outros pensadores, em especial George Rosen, demarcam bem para a gente, né, o surgimento disso que convencionamos chamar a moderna saúde pública, né, que nem era chamada assim, ela passa a ser chamada assim bem recentemente, né? E eu queria citar para vocês o ano de 1750, né, que é então de onde a gente tem aí alguns marcadores importantes, né? E esse período, né, a gente vai ter fatos históricos muito interessantes, né? Às vezes eu brinco que eu gostaria muito de ter vivido nesse século, né? No século XVIII, final do século XVIII, século XIX, que foram séculos assim de intensa transformação, muita transformação. E aí o fato histórico que eu queria situar para vocês é que nesse período a Europa estava em intensa transformação, né? E uma coisa chama a atenção, né, que havia muita precariedade, né? A gente até em torno de 1500 a gente teve isso que se chamou de Idade Média, né, de centralização do poder no Estado, nas relações com a Igreja, o poder papal, enfim. E depois a gente tem um período chamado de Renascimento, em que há, então, cada vez mais aberturas, inovações científicas, até que a gente chega nesse período chamado Iluminismo, né? Então, que é esse período, então, que as coisas se iluminam, que se irradiam, né? Que, então, temos aí muitas transformações. E uma das importantes transformações é a ascensão do capitalismo e a necessidade, então, que o capitalismo passa a ter de organizar a sociedade, né? Talvez até para melhor explorá-la, né? A gente poderia dizer. Bem, e uma das coisas importantes é a organização dos estados nacionais, né? E uma região, né, onde isso primeiro vai acontecer é o que se convencionou chamar de Alemanha, né? Então é na Alemanha que a gente vai ter assim avanços consideráveis
né, na organização do Estado, do surgimento disso que chamamos de Estado moderno e, portanto, de políticas de Estado. Né? E já posso ilustrar para vocês que uma das primeiras, né, organizações nesse sentido foi, por exemplo, a organização da formação do profissional médico, né? Porque até então a formação em medicina, por exemplo, era praticamente entre discípulos, né? Mestre e discípulo, um que ensinava o outro. Então, há a formalização disso, né? Também nessa época, formaliza a formação de professores, né? Então, são dois bons exemplos. Também se formaliza a construção de armas, é bom dizer isso. Mas é um momento, então, que o Estado passa a ter essa preocupação de que é preciso, pelo menos nesses dois exemplos que eu dei, né, a formação de médicos e de professores, é preciso ter agentes do Estado. Tá? Bem, mas é justamente aí que surge uma coisa extremamente importante para a gente, que a gente vai entender até o final dessa fala, né, que é a questão, então, o surgimento da chamada polícia médica, né? O que consistia, então, a polícia médica? E essa discussão está bem à tona nesse momento em nosso país, né, em que se discutiu há pouco sobre a obrigatoriedade ou não da vacinação, né, ou da obrigatoriedade ou não das pessoas ficarem em casa, de fazerem isolamento social, e de que isso violaria as liberdades individuais, que o Estado não poderia se intrometer na vida particular das pessoas. Então, essa é uma discussão que não está sendo feita agora, ela não começou agora. Já nesse momento histórico que eu estou situando para vocês, né, disso que se convencionou chamar de polícia médica, já surgem todos esses elementos, então, de vigilância, né, e que um pouco mais tarde foi constituído, por exemplo, as vigilâncias em saúde. Tá? Isso é bem interessante a gente perceber isso. Bem, então a polícia médica consistia de todo um aparato estatal, então, né, de profissionais que, em nome do Estado, por exemplo, durante epidemias, fiscalizavam as cidades, né, fiscalizavam as casas, as pessoas tinham que se apresentar à janela, havia inquéritos, né, começam a ter os levantamentos de nascimento, de mortalidade, né, levantamento e registro disso. Então, o Estado começa a se apropriar disso, né, começa a criar seus inquéritos. Vejam que aí está, então, a nascente vigilância em saúde, que muito mais tarde foram caracterizadas várias faces da vigilância em saúde que temos hoje. Bem, então, esse é um primeiro momento, né, que eu estou citando aqui para vocês. A gente vai ter, nesse século também, né, final aí do século XVIII, início do século XIX, a medicina dos pobres na Inglaterra e também a medicina dos trabalhadores na França, né, e que foram decorrências, né, que foram assim, não é que aconteceram um após o outro, ou eles acontecem no mesmo período histórico, mas em situações um pouco diferentes, né, à medida que esses estados estavam se organizando, né. Mas eles têm um núcleo comum, que é a urbanização, né. A urbanização provoca imensos êxodos rurais, né, a ampliação das cidades, e uma ampliação descoordenada, e com isso, todas as mazelas começam a surgir, né? Esgoto, água sem tratar, moradias apinhadas, né? Isso que no Brasil conhecemos como cortiços, né? E, então era um cenário perfeito, então, para a disseminação de quais doenças? Das doenças infecto-contagiosas, né? Este era o grande cenário, então, e que favorecia aí as grandes epidemias, né, que fruíam com grande vigor naquela época. Então, esses estados, eles começam a ter essas preocupações, né? Pois na Inglaterra a gente vai ter a lei dos pobres, né, que era uma lei voltada, então, para o cercamento dos pobres, assim, para a disciplinarização dos pobres, né?
Na França, a gente vai ter isso em relação aos trabalhadores, enfim. Então, são todas estratégias que surgem na Europa, neste período histórico que eu estou dizendo para vocês, e que tem essa preocupação, então, de disciplinar os corpos, né? E aí eu já estou pensando numa perspectiva de Michel Foucault, né? Então, são estratégias que os estados começam a adotar por compreenderem, então, que as populações constituem corpos, né? São constituídas por corpos, e constituem um corpo maior que é o corpo político. Então, e esse corpo político, ele pode se rebelar, né, contra os poderes instituídos. Então, a brincadeira, vamos chamar assim, né, que o Estado faz, assim, é melhor a gente cuidar, né, em doses quase que homeopáticas, então, né, dos pobres, dos trabalhadores, né, para que eles não se rebelem. Né. E essa questão que eu estou trazendo, ela está bem interessante agora com a pandemia do Covid, né, porque, de certo modo, inicialmente se avaliou que os países pobres ou os ricos, né, não seriam tão afetados pela pandemia. É óbvio que os determinantes socioeconômicos ainda produzem discrepâncias enormes, né? A gente sabe que a pandemia é diferente para os pobres e para os ricos, mas o risco, né, é igual para todos, vamos dizer assim, né? Então, naquela época já se mostrava então a preocupação assim, é preciso minimamente a gente organizar isso. Decorre disso, então, o saneamento das cidades, né, a instalação, né, de serviços públicos, né? Por exemplo, eu gosto muito dessa ideia do saneamento das cidades, porque é daí que surge, por exemplo, a ideia de distrito sanitário, de ruas, de avenidas, né, de numeração das casas. Isso que é tão comum hoje no cotidiano. Quem acompanha aqui o trabalho do agente comunitário de saúde, né? Então, cada agente comunitário de saúde tem a sua área distrita, tem identificado quem mora onde, o número das casas, né? O agente comunitário de endemias faz aquelas fiscalizações, ele faz anotações, ele entra dentro do domicílio das pessoas. Tudo isso é um modelo de vigilância em saúde, herdeiro, então, lá da polícia médica, né? E talvez isso explique por que muitas vezes as pessoas têm uma certa resistência para que esses agentes estatais entrem em suas casas, né? Ainda que em nome do bem comum. Então, não é tão simples, nós mesmos nos afetamos assim quando o agente comunitário, o agente de endemias, pede para entrar em nossas casas, né? Parece que a gente fica meio assim, opa, será que eu estou devendo alguma coisa, né? Será que eu tenho um criadouro aqui de mosquito na minha casa? E assim por diante, né? Bem, mas aí eu preciso, nessa digressão histórica, dizer para vocês que nesse momento não existia ainda a microbiologia, né? A teoria que estava presente era dos miasmas, né? Então, o que eram miasmas? Uma suposição de que poderia, então, existir alguma coisa que pudesse transmitir as doenças, né? Mas não se sabia exatamente o que era. Então, até esse instante, se a gente fosse fazer assim um diagrama, né? A ideia é que existiriam, então, os pobres, os miasmas e aí as doenças, né? Então, os miasmas seriam esses carreadores, esses que mais tarde foi chamado de vetores, então, né? Bem, num segundo momento, né, já dando um salto enorme aí, de quase um século, a gente vai ter isso que se convencionou chamar e que o George Rosen chama bem de a era bacteriológica, né, e suas maravilhosas consequências, né? Por que a era bacteriológica? É quando então se descobre os micro-organismos, né? Então, a descoberta dos micro-organismos trouxe enormes revoluções, né? Como isso que também se chamou de a Revolução Pasteuriana, né? Do Pasteur, né? Com a descoberta, por exemplo, da pasteurização. Aqui no campo da enfermagem isso é belíssimo, né? Porque é aqui que se situa, por exemplo, a ideia de asepsia. Até então, os hospitais, as pessoas se negavam a ir para os hospitais naquela época, porque ia para o hospital para morrer, né? Tamanho eram as infecções hospitalares, né? E não se sabia, né? Na guerra, as pessoas morriam muito mais por infecções do que pela própria guerra ou por ter sido atingido por alguma arma, alguma coisa assim,
né? Então, você morreu dos ferimentos, que não sabia como cuidar deles, né? Então, a descoberta do microscópio e, consequentemente, desses elementos que passaram a ser chamados de micróbios, né, e depois fungos, vírus e bactérias, foi algo fundamental, né? E eu estou situando isso justamente para atingir o nosso objetivo que vocês me encomendaram, né, que é para pensar as contribuições do SUS para a pandemia do Covid. E aí, então, que a gente tem o surgimento, nesse momento histórico, das vacinas, né, das imunizações, né? Então, as primeiras vacinas começam a ser descobertas, as primeiras formas de imunização ainda eram bem arcaicas, né? Contam que, inclusive, uma das primeiras formas de imunização contra a varíola era fazer um pequeno ferimento em alguém que já teve varíola e ele se esfregava numa outra pessoa, né? E com isso passava, né, uma pequena dose, vamos dizer assim, e imunizava a outra pessoa, né? Os reis ingleses sempre eram os primeiros a serem imunizados, né, para dar o exemplo. Não é à toa que a gente tem isso até hoje, né? O nosso presidente até hoje não quis ser imunizado para fazer como os reis ingleses, né? Enfim, mas essa é uma forte tradição, né? Desde as primeiras vacinas, que os governantes sempre eram os primeiros a ser vacinados, para o bem próprio deles, eles não eram, nunca foram bestas, né? Mas também para dar o exemplo ao seu povo, né? Isso já é um fator importante aqui para a gente, para a nossa conversa. Bem, então, acho que esses são alguns elementos, né, que a gente poderia trazer desse contexto histórico, né? Então, a gente sai lá, ou a gente tem esse intenso desenvolvimento dos estados, né, da urbanização, da precarização desses estados, das cidades, né, e tentativas, então, desse estado construir políticas, então, isso que a gente começa a chamar de políticas públicas, políticas voltadas, então, para o controle ou para a melhoria da saúde das pessoas, tá? É importante registrar que isso vem em forma com esse ranço, né, do que chamamos aqui, e que Michel Foucault chama de polícia médica, desde a Alemanha. Então, isso que hoje é tão simples para a gente chamar de vigilância em saúde, ela começa com a ideia de vigilância das pessoas, né, de uma polícia médica mesmo, tá? Bem, então nós poderíamos avançar, e aí também situamos, né, a era bacteriológica, o surgimento da microbiologia e suas consequências maravilhosas, né? Situamos aqui a asepsia, a vacinação, mas também tiveram diversas outras descobertas, por exemplo, da nutrição científica, né, que se descobre que muitos adoecimentos eram decorrentes aí de uma má nutrição, né, porque as pessoas até podiam comer muito, mas se alimentavam errado e assim por diante, né? Algo não muito diferente do que acontece ainda hoje, né? Diversos pensadores vão fazer propostas, vamos dizer assim, como que pedagógicas, né, para intervenções do Estado junto à saúde das populações, né? Peter Frank, por exemplo, foi importante, um dos primeiros grandes sanitaristas, né? Ainda não era chamado assim, mas ele tinha um modo de gerir e de propor, né, que nos permite dizer que ele já foi um primeiro sanitarista, escreveu diversos livros, né, sobre como, então, as populações deveriam ser orientadas, né, ser educadas. Surge a ideia aí de educação. Naquele momento a gente vivia um momento de grande crescimento, né, da ideia de que por meio da razão seria possível, então, educar as pessoas, né? A gente tem nesse momento um critério bem interessante, que é o de que as pessoas possuem inteligência, né? E que a inteligência, então, era a fonte da razão. E se nós somos seres racionais,
era possível, então, educar para a razão. Né? Isso vai ser uma coisa interessantíssima, porque até então, a humanidade, o que era a razão? Era Deus. Né? E agora a gente tem uma outra concepção de razão, né, que é o acesso ao conhecimento científico. Né? Então, por exemplo, a gente brinca dos grandes enciclopedistas. Né? O que pretendiam os grandes enciclopedistas? Né? Vamos colocar o conhecimento todo, né, nos livros, e as pessoas lerão os livros, e elas serão sábias e farão uso da razão. Né? Surge daí, por exemplo, essa ideia que a gente tem hoje de educação e saúde. Então, diversos pensadores desse momento vão fazer uma infinidade de recomendações, né, sobre a higiene, sobre a asepsia, sobre as condições de parto, sobre como curar as feridas, né, sobre como deveria ser organizado o hospital, como organizar as cidades. Né. A palavra avenida, né, ela vem de uma grande transformação, né, na cidade de Paris, né, que passou a ser chamada, inclusive, Cidade das Luzes, né, porque ela passou, que era uma cidade cheia de malária, né, de maus ares. Né. É por isso que aqui no Brasil, na América do Sul, a gente tem Buenos Aires. Né, os argentinos ou os imigrantes europeus que vieram para o sul da América do Sul resolveram criar Buenos Aires, né, para contrapor-se aos maus ares, ao quadro de intensa malária, né, de Paris. Né? Mas Paris se refez, né, fez toda lá uma modificação urbana, e uma das consequências foi isso, por exemplo, a ideia dos quarteirões, da numeração das casas, né, das avenidas. Né? O que quer dizer avenida? Passagem de ar. Né? Então era preciso passar o ar para levar esses miasmas embora. Eu vejo que isso é uma consequência que está presente até hoje. Né? Nossas casas precisam ter portas, precisam ter janelas, precisam ter iluminação. Né? Se você for construir uma casa e não atender esses critérios, elas não são, o projeto não é autorizado. Né? E vejo que isso na vigilância sanitária há diversas regras, né, que normatizam isso, né, de como deve um restaurante funcionar, como deve o hospital funcionar, enfim, de todos esses lugares em que habitamos ou que trabalhamos, tem que obedecer regramentos. Né? E de onde vêm esses regramentos? Vêm desse período, então, ou começam desde então. Tá? Bem, então eu falei, fiz essa digressão histórica, né? Fiz algumas provocações para vocês, acho que vocês já podem relacionar com muitas coisas que vivemos hoje. E aí eu vou dar, então, um pulo, né, e adentrar ao Brasil. Né? Obviamente, eu vou começar a partir de 1900. Antes de 1900, é possível afirmar que a gente tem saúde pública no Brasil? Muito pouco. Né? Talvez, se olharmos aí para os marcos históricos, vocês podem identificar alguma coisa, né? A vinda da família real para o Brasil, um ou outro hospital, né? Enfim, a filantropia, o surgimento das santas casas, enfim, a gente vai observar alguns movimentos nesse sentido, mas basicamente a gente se virava aqui mesmo, era com os conhecimentos que os povos residentes aqui tinham, né, o conhecimento que os povos indígenas tinham, né, mas que não fazia frente às doenças que vieram trazidas pelos colonizadores, né, e também a gente tinha, vamos chamar assim, uma espécie de medicina trazida pelos povos que foram escravizados, né, eles também trazem suas contribuições da África, os conhecimentos que eles tinham lá, né, os conhecimentos que os colonizadores tinham. Então, mas isso era um modo muito incipiente, né? Mas aí a gente pode, assim, é um critério que eu vou adotar aqui, pensar a partir de 1900, a gente vai ter, então, algumas coisas assim, bem interessantes, porque alguns brasileiros, né, começam a estudar na Europa e trazem algumas novidades, entre aspas, de lá. Né? Novidades essas que eu acabei de citar para vocês na digressão histórica, né, que eu fiz aqui com vocês. Então, quais eram essas novidades? Né? Então, tinha alguns avanços. Mas, por exemplo, chegam algumas coisas bem curiosas aqui, né, trazidas por esse pessoal. Por exemplo, a ideia de higienismo.
né? É, e a ideia de higienismo, ela fazia parte assim, de um grande conjunto de teorias naquele momento, por exemplo, a teoria da degenerescência. O que era a teoria da degenerescência? Né? De que uma pessoa adoecida, ou, por exemplo, uma pessoa que se embriagava, ela dava origem a outras pessoas adoecidas, a outras pessoas que teriam problemas com o álcool, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui meio bobo, né? Mas então havia essa teoria da degenerescência, né? Isso vai ter forte influência sobre o movimento higienista, né? Então traz essa ideia de que é preciso higienizar, né? Lembra que eu acabei de falar para vocês, é preciso higienizar as cidades, sanear as cidades, né? Porque a sujeira, a pobreza, então carreava os miasmas e depois era na sujeira, era na pobreza que estavam os micróbios. Né? Então era preciso limpar, era possível higienizar. Né? Lá eu fiz doutorado na Faculdade de Saúde Pública em São Paulo e lá está escrito em cima, Faculdade de Higiene. Né? Faculdade de Higiene. Né? Então veja que interessante isso. Essa ideia de higiene, ela não fica apenas na higiene dos corpos, ela também é usada na ideia de higiene moral, de higiene psicológica, de higiene do escolar. Né? A gente vai ter diversas influências sobre isso. Tá? Bem, mas o início, então, dos anos 1900, e que eu vou citar para vocês, 1904, né? Revolta da vacina. Né? O que acontecia nesse momento no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, Santos, Salvador, era grande movimento de saneamento dos portos, saneamento desses lugares, né? Remoção das pessoas, né? Mas de quais pessoas? Dos pobres, né? Que estavam apinhadas à beira dos portos, eram trabalhadores dos portos e tudo mais. E dizem que a revolta da vacina não foi exatamente uma revolta contra a vacina, mas foi uma revolta contra a carestia, contra o sofrimento, contra a movimentação, né? O bota fora, foi chamado de bota fora, né? Um derruba, né? Os trabalhadores iam derrubando as casas dos pobres, né? A mando dos sanitaristas, vamos chamar assim. Né? Bem, nesse momento, então, reina a ideia de que é preciso construir um país, né? É preciso construir um país, tá? E em torno dessa ideia, que as ideias, por exemplo, da degenerescência, do higienismo, vão trazer uma coisa assim absurda, né? Que por um lado, então alguns diziam, é preciso branquear o Brasil, é preciso europeizar o Brasil. A miscigenação tem feito mal ao país, então é preciso europeizar o Brasil. Bem, essa ideia foi levada muito a sério, né? Vejam a quantidade de imigrantes, né, que, entre aspas, tiveram incentivos para vir para cá, entre aspas, porque muitos vieram por conta da guerra, tanto da Primeira Guerra quanto da Segunda Guerra, né? Mas essa era uma ideia que se nutria, né, na intelectualidade, nas elites brasileiras, né, de que era preciso, então, trazer europeus para cá. Tá? De certo modo, nossos amigos argentinos fizeram isso, né? Fizeram isso. Não é à toa que por muito tempo a Argentina foi considerada a Europa da América do Sul. Né? Bem, essa ideia, né, ela estava num momento, né, em que, por exemplo, a gente vai ter aí as grandes questões sanitárias do Brasil, né, e, e aí surge, por exemplo, o modelo campanhista, né, de combate às epidemias, né, que assolavam o país. Eu gosto desse marcador, né, para a gente situar aí, então, por exemplo, o Oswaldo Cruz, um pouco depois o Carlos Chagas, né, eles foram contemporâneos, né,
De fato, a gente precisa tirar o chapéu para essas pessoas, né? Elas fizeram contribuições importantíssimas para o nosso país, né? Mas eles também fundam um certo modelo, né, campanhista, né, que a gente tem até hoje, né, e que eu, volta e meia, sempre tenho oportunidade, eu repudio, né, que são as campanhas, né, Outubro Rosa, Novembro Azul, Abril Verde, né, Janeiro Branco. A gente tem esses modelos de campanha, ou mesmo os mutirões em saúde, né, eu os censuro fortemente, né, e já digo por quê. Porque esses modelos, eles sacrificam os serviços em rede. Eles trazem a ideia para a população que as ações são eventuais, são esporádicas, né, e que não se dão de modo longitudinal. Como eu defendo que isso deve ser ofertado o tempo todo, de modo sistemático, em rede, integral, eu não posso ser a favor das campanhas, né, e a gente sempre discute isso na graduação, também na pós-graduação com os residentes, né, a gente sempre tem marcado essa posição. Mas foi um momento traumático para o nosso país, né, em termos assim de saneamento básico, frente às epidemias que dizimavam a população carioca, em Santos, em Salvador, e que precisava fazer um enfrentamento, e esse enfrentamento foi feito nesse modelo campanhista, né, em que cada agente de saúde ele era como se fosse um soldado, né, se vocês observarem as fotos, é isso mesmo, né. E tanto foi assim que tudo isso era para trazer a ideia de que o Brasil era um país que precisava dos europeus, né. A gente hoje louva tanto a Fiocruz, né, Marquinhos, né, e tem aquele prédio bonito que todo dia aparece agora nessa época no Jornal Nacional da Fiocruz, né, ele de frente para a Baía de Guanabara, de frente para a chegada dos navios, né, então foi uma estratégia do Oswaldo Cruz, o cara era curioso, né, de mostrar que aqui também se tinha castelos, no caso um castelo voltado para a ciência, né? Não é à toa que é uma edificação tipicamente europeia, né? Bom, então fica uma marca, vamos chamar assim, né, do Oswaldo Cruz, né, que é isso do modelo campanhista, tá? Bom, mas tudo isso era para a ideia de construir um Brasil. Daí eu disse para vocês que uma parte deles, então, via na miscigenação, né, um problema, e que era preciso, então, europeizar esse Brasil. Outros não, né? O pessoal adepto a isso, a gente pode pensar, por exemplo, o Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato e o seu Jeca Tatu, né? Esse cara com amarelão, com febre, com preguiça, né, que não fazia nada, vagabundo, preguiçoso, né, um típico caipira, né. Então esse não deixa de ser uma olhada para o Brasil profundo, para o interior, né, para o descentramento do, 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 do eixo, né, do entorno dos portos brasileiros, e começa a se olhar para os sertões, né. E aí que a gente vai ter um outro cara, né, muito interessante, que é o Euclides da Cunha, com o livro Os Sertões, né, em que ele vai dizer, então, que o atraso do caipira, o atraso do brasileiro, se dava por falta de acesso, né, se dava por falta, não era por conta de sua natureza biológica, como queria a primeira turma, né, era por falta, então, de acesso das pessoas a condições mínimas, né, e que o Estado, então, e aí já surge uma coisa bem interessante, que é essa preocupação de que o Estado deve prover isso. Bem, então, isso mais ou menos é entre 1900 e 1920. Né? E aí a gente poderíamos situar alguns outros períodos históricos, né? Que ainda antecederam o SUS. Né? O período aí de, por exemplo, chamado de cidadania regulada, né? Em que a gente vai ter, assim, algumas pessoas passam a ter acesso a algumas coisas, né, desde que sejam trabalhadores formais. Só que era um país que estava começando a se industrializar, né, e até hoje a gente não terminou esse processo ainda. Né. Então isso se chamou de cidadania regulada. Eu queria perguntar para vocês, vocês não acham que isso, será que isso não continua acontecendo até hoje? Né?
Alguns que têm algumas coisas são mais cidadãos que outros que não têm, né? Então, essa é uma coisa bem interessante. Depois a gente vai ter a Era Vargas, o período desenvolvimentista, né? Essa coisa de, lá com Getúlio Vargas, né? De desenvolver esse país, depois com Juscelino Kubitschek, né? E depois a gente vai chegando aí em 63, 64, né? João Goulart, ideias tomadas como comunistas, né? Pressões sociais, assim, e algumas ideias muito avançadas para a época, né? Muito avançadas no sentido positivo, estou dizendo aqui, né? E que isso foi visto como ideias comunistas e era preciso romper com isso, né? Mas para vocês terem uma ideia, em 63 a gente tem a terceira Conferência Nacional de Saúde, né? E que apresentava ideias muito ousadas, próximas às ideias que foram apresentadas na oitava Conferência Nacional de Saúde. Quantos anos depois? Né? Eu faço uma conta aí, de 1964 para 1986. Né? Então, a gente tem notícias dessa terceira Conferência Nacional de Saúde, que já tinha ideias bem avançadas para a constituição de um sistema de saúde no Brasil, e depois a gente vai ter, isso só vai ser retomado, isso é impedido, né, pela ditadura, e a gente não tem notícia. Vocês já ouviram falar da quarta, quinta, sexta, sétima Conferência Nacional de Saúde? Pouca gente ouve falar. Elas foram praticamente, se não quase todas, conferências de gabinete interna ao que, em um certo momento, passou a se chamar Ministério da Saúde, né? Porque por muito não existia Ministério da Saúde. Tem um período a partir de onde o Ministério da Saúde é constituído, né? Bem, e então, em 1986, na oitava conferência, em que diversas dessas ideias são retomadas, né? Bom, nesse interim, então, a gente tem aí, eu estou aqui fazendo quase que um salto, né, histórico enorme para a gente chegar ao SUS e pensar um pouco melhor aqui o objetivo, né? Então, o SUS, no 86, estão presentes aí todos os ingredientes na oitava conferência. Foi uma conferência, então, que é vamos dizer assim, o ápice da reforma sanitária brasileira. A reforma sanitária brasileira, ela não é apenas uma reforma no campo da saúde, mas ela propõe uma reforma muito mais ampla, né? De fato, os sanitaristas foram muito ousados. Era também uma luta contra a ditadura, né? E o campo da saúde, os trabalhadores da saúde tomam isso para si, né? Isso é lindo, é maravilhoso. A gente foi influenciado por diversos outros pensadores, né? Em especial por pensadores da reforma sanitária italiana, né? Que trazem uma concepção de saúde ampliada, como a que se passa a circular na intelectualidade brasileira, nos movimentos sociais, né, nos trabalhadores da saúde. Então, a reforma sanitária brasileira, ela não é uma luta apenas por melhores condições de saúde, né? Tanto que o Sérgio Arouca, na abertura da conferência, da oitava Conferência de Saúde, ele declara que a saúde não é apenas essa definição que a gente sempre ouve, né, da Organização Mundial de Saúde, né, que é quase a invenção do Nirvana, né, de tão bom que é a definição de saúde. Mas ele acrescenta que ter saúde é não ter medo, que ter saúde é ter acesso à terra, que ter saúde é ter acesso à educação, né? E vejam que essa declaração é forte até hoje, né? Eu fico até arrepiado aqui de falar isso, porque vejam a situação de medo que nós vivemos hoje. Talvez nesse instante todos nós aqui sabemos bem o que é sentir medo. Naquele momento o Sérgio Arouca estava se referindo não sentir medo do governo, da ditadura, né, que matava, que exilava, que tantas atrocidades fazia, né? Bem, então hoje também paira sobre nós esse medo, mas principalmente paira o medo da gente se infectar com o coronavírus, né? E aí isso é curioso, porque a ideia, por exemplo, do sistema de saúde
das pessoas não podem ter o dinheiro que tiver, não tem leite UTI, e daí? Você vai fazer o quê? Né? Isso que é a definição de colapso. Né? Não adianta você ter dinheiro, não tem o equipamento para você comprar, mesmo se você tiver dinheiro. Bem, então, e depois a gente vai ter, em 88, a Constituição, e aí, então, na Constituição, praticamente todas as ideias da oitava conferência, elas vão aparecer na Constituição. Olha só, isso foi um momento mágico para a nossa sociedade. Né? Bem, e o que nós temos, então, a partir de 88? Né? A partir da criação do SUS. Né? A gente tem, então, uma ousada tentativa, né, de colocar, de operacionalizar um sistema único de saúde. Por que SUS? Né? Por que único? Né? Porque ele é universal, é para todos. Né? Você sabe que mesmo um estrangeiro, se ele está em nosso país, ele tem direito ao SUS. Né? Porque se o Estado brasileiro permitiu que um estrangeiro entrasse e aqui ficasse, o Estado brasileiro, ao fazer isso, garante a ele o direito à saúde. É óbvio que são poucos países que têm sistemas universais de saúde, vocês já sabem disso. Né? E poucos, menos ainda, que têm sistemas universais abertos. Né? O que quer dizer aberto? Está aberto. Né? Você pode ir lá, né, e usar. Obviamente que para garantir isso não é tarefa fácil. Envolve financiamento gigantesco, envolve territorialização do serviço de saúde, e a gente está nesse processo ainda. Né? A capilaridade do SUS, embora tenha ampliado enormemente, né, em especial com a estratégia de saúde da família, né, foi uma estratégia assim, de capilarização, né, de territorialização, muito bem sucedida em nosso país, né? É responsável por grande parte do sucesso do SUS, né, a estratégia de saúde da família, calcada na atenção primária, na atenção básica, né? Só que isso amplia enormemente as necessidades, né? E a gente sabe que o êxito em saúde também aumenta as necessidades em saúde, né? Porque se você está no território, você identifica mais, você faz mais diagnóstico. Se você faz mais diagnóstico, você precisa tratar. Se você precisa tratar, você precisa de mais profissionais, você precisa de mais medicamentos, de mais insumos, de mais hospitais. Né? Você previne, você promove, mas você também identifica mais. Né? Isso é bastante interessante, né? Essa ideia. E o professor Eugênio Vilaça Mendes, né, trata bem disso, né, de que o êxito, então, em saúde, ele também demanda mais. Vocês sabem que há países na África que não fazem diagnóstico para o HIV. Não faz porque ele não tem o que fazer com o diagnóstico. De certo modo, a gente teve um exemplo disso bem recentemente, e tem, né, com a questão do Covid, né, que inicialmente não se quis fazer diagnóstico de Covid para não demonstrar, né, a real quantidade de pessoas infectadas, e porque se isso existe, seria necessário, então, também tratar das pessoas. Então, a gente pode levantar essa hipótese, né? Será que existem doenças no nosso país que não são diagnosticadas porque não se tem condições ou não se quer ter condições para tratá-las? Isso é uma questão. Bom, eu já estou aqui próximo de finalizar, e aí eu fiz todo esse arranjo, né, para dizer para vocês de que o grande mérito, então, do SUS para o enfrentamento da Covid foi o de a gente ter, primeiro, um sistema universal de saúde, né, um sistema de saúde para todos, né? Veja, por exemplo, que mesmo quem tinha plano de saúde teve que se socorrer do SUS. A rede privada não deu conta de quase nada, né? Isso é bom que a gente diga, né? Os leitos de UTI, né, pelas instituições privadas é muito pequeno, né, para o enfrentamento da pandemia. Então, o SUS ofertou uma retaguarda para o povo brasileiro, tendo ele plano de saúde ou não. Né? O SUS não fez discriminação disso.
né? Isso é muito interessante. Então, essa é a grande contribuição, né, o grande valor do SUS para o enfrentamento da pandemia. A gente ter um serviço universal para toda a população brasileira, aberto, né, de porta aberta, quer seja nas unidades básicas de saúde, nas UPAs, isso é de grande valia, né, isso é de grande valia. Vocês imaginam que nos anos 70, naquele modelagem de sistema de saúde que a gente tinha, você tinha dinheiro para pagar pronto-socorro, atendimento no pronto-socorro, ou você tinha que recorrer à filantropia das Santas Casas. Não tinha outro serviço, não tinha UPA, né? Então, veja que essa é uma resposta importantíssima, né, do sistema de saúde. Bem, então, isso são questões estruturais, então, do SUS. E aí a gente pode avançar em dizer sobre ainda as contribuições. Vocês sabem que desde 1975, com o Plano Nacional de Imunizações, né, o Brasil é um dos países que sempre foi vanguarda na imunização, né? Então a gente tem uma estrutura que veio sendo construída e que veio sendo ampliada enormemente com no setor de imunizações, né, no campo das imunizações. E aí a gente tem e olha que nos últimos anos isso vem sido desmontado, né? Mas a gente já teve muito mais indústrias públicas, por exemplo, de medicamentos, né? Ainda não sobrou a Fiocruz, não sobrou o Butantan, né? Que são importantes dispositivos ou equipamentos públicos, né, de produção de vacinas e de outros medicamentos também que produzem, né? A gente já teve um parque muito maior de produção de medicamentos no país. Infelizmente, isso vem sendo desconstruído, assim como muitas outras coisas vêm sendo desconstruídas nesse país, coisas que deram muito trabalho para a gente fazer. Mas, então, esse ordenamento que nós temos, essa experiência que o SUS tem no campo das imunizações, é um fator extremamente positivo, é uma grande contribuição do SUS para o enfrentamento da pandemia, né? A gente ter uma rede de frios, a gente ter, ainda que poderíamos ter mais, né, pessoas qualificadas para, né, planejar, para executar um plano nacional de vacinação, né? Óbvio que nesse campo a gente está aqui pensando já os impasses e os desafios, né? A gente teve enormes e continua tendo enormes dificuldades que não são do SUS, mas são do governo, né? Então, o negacionismo, né? A, a, a infodemia, né? Isso está sendo chamado assim de as fake news contra as vacinas, contra a ciência. Então, esse tem sido um atrapalho muito grande e que tem prejudicado enormemente o SUS, né? A negligência, nós podíamos ter tido acesso às vacinas muito antes, né? Infelizmente, o governo negou-se a isso, né? Nós podíamos estar com 4 meses de dianteira, vamos brincar assim, né? A gente poderia estar muito mais avançado com as vacinas. Óbvio que é preciso reconhecer que há um limite na produção aí da IFA, né? E que isso é para o mundo todo, mesmo países desenvolvidos, salvo um ou outro, né, que já vacinaram grande parte da sua população, há uma limitação na produção dos ingredientes, né, para a produção de vacinas. Isso todo dia a gente tem tido essas notícias que o atraso na vacinação não é por falta de estrutura do SUS. A gente até pode criticar uma fila no posto de vacinação, um ou outro erro, mas não são erros pontuais, vamos dizer assim, né? Não é uma falha do sistema como um todo, né? Me parece que um grande limitador nesse momento é a produção, então, em larga escala, dos ingredientes necessários para a produção da vacina. Bem, mas a gente teve a oportunidade de ter acesso a isso antes, né? Não fosse o negacionismo do nosso governo, não fosse as fake news, e nesse ponto, né, a gente está aí agora com uma grande dificuldade que parte da população, e aí a gente precisa trazer um conceito que ainda ontem a gente discutia na residência, que é o conceito de hesitação vacinal, né? A nossa população está hesitando em vacinar.
Talvez nesse momento vocês não percebam isso, porque as pessoas que querem vacinar estão procurando, né? E há filas, e há uma disponibilidade grande das pessoas. Mas nós teremos em breve, aí, à medida que a vacinação avance, nós teremos aí, isso será dado visibilidade, que provavelmente 25, 30% da nossa população não vai querer vacinar de modo algum. E há um outro percentual que hesitará, né, ou que está sendo vacinada, mas com muita hesitação, né? Então, isso, infelizmente, tem sido, assim, um desserviço, né, que setores do governo, se não todo o governo, né, promoveram. E aí, o Ministério da Saúde, né, foi um protagonista importante, né, em alguns momentos, né, num primeiro momento com o Mandetta, né, e com o Wanderson, que é um cara supimpa, né, em termos de vigilância em saúde nesse país, embora com limitações, eles fizeram um certo enfrentamento, né, e foi um enfrentamento tão potente que foram mandados embora, né, e depois a gente teve aí este despropósito que foi, né, o outro ministro aí da Saúde, esse último agora parece que está tentando consertar um pouquinho, mas você imagina o cara que acredita na ciência ter que debater com alguém que não acredita na ciência, né? Então, assim, é um debate insano, né? É um debate insano, né, tratar disso, né? Então, eu estou tentando aqui elencar para vocês contribuições e valores do SUS, né, para o enfrentamento da pandemia, e situei aí ao menos 3 grandes elementos, né? Isso de ser um sistema para todos, de ser aberto, de ter uma estrutura e uma expertise em imunização já de longa data, né, e com uma capacidade enorme. E se não avançou mais ainda, né, e a gente vê exemplo de outras vacinações, que é possível vacinar milhões de pessoas em bem pouco tempo, né? O limitador é mesmo a indisponibilidade de vacinas. Certamente seria possível elencar mais contribuições do SUS, né? Por exemplo, a gente precisava falar aqui da necessidade da participação popular, ou da participação da população, né, junto ao SUS, né? A gente vê isso sendo feito, né? O Conselho Nacional de Saúde tem tido um papel importante nisso, né? O CONASEMES, o CONAS, né? Então, são os conselhos estaduais de saúde, os conselhos municipais de saúde. Então, isso está previsto na Lei 8.142, né, que é a participação social no controle, né, das políticas de saúde. Isso tem sido, essas instituições que eu citei têm provocado tensionamentos diariamente com os governos, né? Então, assim, a toda proposta de desmonte ou de algo que fere a Constituição, que fere os princípios do SUS, essas instituições, né, que representam a participação popular, têm feito esses enfrentamentos. Então, essa seria mais uma contribuição do SUS para o enfrentamento da pandemia, né? Bem, a gente poderia pensar ainda algumas outras coisas. Essa questão da hesitação vacinal é um fenômeno bastante sagaz, vamos dizer assim, né, porque ele foi construído, né, justamente sobre o medo, né, porque a mesma pessoa que vacina para proteger a sua família, o cara que não vacina, ele diz a mesma coisa. Eu não vacino porque eu quero proteger a minha família, né? Só que ele diz, a minha família pode virar jacaré, né? Então, o argumento dele não é razoável, né? O argumento dele não é razoável, né? Bem, então, queria desejar um evento aí muito bom para vocês, mais uma vez agradecer vocês terem me convidado e espero ter contribuído aí para a formação de vocês. Enfim, fico à disposição de vocês. O meu agradecimento aí ao CA de enfermagem, né? E a Mary Cycle, né? Ela que foi essa enfermeira tão importante, que trouxe coisas tão importantes para a ciência de vocês. E certamente é uma pessoa que vocês se inspiram e que todos devemos nos inspirar, principalmente nesse momento de pandemia, que é praticamente uma situação de guerra, né? Um abraço, então.
Bom evento aí para vocês.